Atendendo a alguns pedidos, vamos tratar nesse vídeo sobre a legislação em vigor durante a pandemia do coronavírus. Gostaria de esclarecer de início que a nossa contribuição se restringirá ao fornecimento de informações daquilo que está estabelecido estritamente na legislação que foi elaborada, aprovada e publicada durante esse período que estamos sujeitos à pandemia do coronavírus. Deixar isso bem esclarecido. Muito bem, durante o período da pandemia foram elaboradas, aprovadas e publicadas as seguintes regras, as seguintes normas, as seguintes leis. Primeiro, a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece a situação de emergência na saúde em função da pandemia do coronavírus. A Lei 14.040, de agosto de 2020, que dispensa os 200 dias de cumprimento dos 200 dias letivos durante o ano de 2020. O parecer 05/2020 do Conselho Nacional de Educação e as portarias do Ministério da Educação. Muito bem, toda essa legislação, toda essa regulamentação, primeiro ponto, o ponto de partida, o que precisa ficar muito claro é que toda esse regramento tem a sua validade durante o período da pandemia, ou até o final do período da pandemia do coronavírus. Ultrapassado oficialmente o período da pandemia do coronavírus, essa legislação perde o seu efeito, deixa de ter validade para o ano de 2021, caso o ano de 2021 nós comecemos já, se Deus quiser, e Ele vai querer, estaremos já livres, pelo menos para o retorno das atividades normais da pandemia do coronavírus. Então, o que diz essa legislação? Muito bem, a Lei 13.979, no artigo 8º, diz assim: essa lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência da saúde. Então é muito claro, a lei que regulamenta o período de calamidade pública, na própria lei, no artigo 8º, está dizendo que a sua vigência é durante o período de emergência. A Lei 14.040, de agosto de 2020, no artigo 1º, esta lei estabelece normas educacionais a serem adotadas em caráter excepcional durante o estado de calamidade pública. Portanto, já no artigo 1º, a Lei 14.040 está dizendo que as normas educacionais, o que pode e o que não pode ser feito durante a pandemia, só vale para esse período excepcional de calamidade pública. Muito bem. O artigo 2º da Lei 14.040, os estabelecimentos de ensino de educação básica, observadas as diretrizes nacionais editadas pelo Conselho Nacional de Educação, a Base Nacional Comum Curricular e as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino, ficam dispensadas em caráter excepcional. Muita atenção, observadas as diretrizes do CNE e a BNCC. O que está sendo ofertado aos alunos, o que está sendo disponibilizado aos alunos, os conteúdos estão com base na BNCC, ficam dispensados em caráter excepcional. O inciso 2º, no ensino fundamental e no ensino médio, da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de efetivo trabalho escolar, está dispensado o cumprimento dos 200 dias letivos. Mas muita atenção, desde que cumprida a carga horária mínima anual estabelecida nos referidos dispositivos, sem prejuízo da qualidade do ensino e da garantia dos direitos e objetivos de aprendizagem. A dispensa dos 200 dias está
condicionada desde que cumprida a carga horária mínima anual das 800 horas, sem a perda da qualidade e da garantia dos direitos de aprendizagem. Isso é o que está no artigo 2º, inciso 2º da Lei 14.040. O artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 14.040, a dispensa de que trata esse artigo, dispensa dos 200 dias, aplicar-se-á ao ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública. Está bem claro, a partir de 2021, voltam, se estiver terminada a pandemia, volta a obrigatoriedade dos 200 dias. O artigo 2º, parágrafo 2º, a reorganização do calendário escolar do ano letivo afetado, a reorganização do calendário de 2020, obedecerá aos princípios dispostos no artigo 206 da Constituição Federal, notadamente a igualdade de condições de acesso e a permanência nas escolas, e contará com a participação das comunidades escolares para sua definição. Artigo 2º, parágrafo 2º, a reorganização do calendário escolar exige a participação da comunidade escolar na definição do novo calendário escolar de 2020. O artigo 2º, parágrafo 3º da Lei 14.040, para o cumprimento dos objetivos da aprendizagem, a integralização da carga horária mínima do ano letivo afetado às 800 horas no ano de 2020 poderá ser feita no ano subsequente. Quer dizer, eu posso avançar para 2021, observadas as diretrizes nacionais editadas pelos CNE, a BNCC e as normas dos respectivos sistemas de ensino. Então, vale para o ano de 2020 e durante o ano de 2020, aquilo que for ofertado tem que estar dentro da BNCC. O artigo 2º, parágrafo 4º, a critério dos sistemas de ensino no ano letivo afetado pela calamidade pública, poderão ser desenvolvidas atividades pedagógicas não presenciais durante o ano afetado. Durante o ano de 2020, pode-se oferecer atividades pedagógicas não presenciais. Mas atenção, artigo 2º, parágrafo 5º da Lei 14.040. Os sistemas de ensino que optarem por adotar atividades pedagógicas não presenciais como parte do cumprimento da carga horária anual deverão assegurar em suas normas que os alunos e os professores têm acesso aos meios necessários para a realização dessas atividades. É a lei que está determinando que são os sistemas de ensino, seja público ou privado, que tem que garantir aos professores e aos alunos as condições de acesso a essas atividades não presenciais que estão sendo propostas pelo sistema ou pelas escolas. Muito bem. Isso em relação à Lei 14.040. Em relação ao parecer 05 do Conselho Nacional de Educação, estabelece da seguinte forma: a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual em razão da pandemia da Covid-19. Passou a pandemia Covid-19, o parecer 05 perde o seu efeito. A portaria 345 de março de 2020 do Ministério da Educação, artigo 1º, fica autorizada em caráter excepcional a substituição das disciplinas presenciais e etc. Ok? Mas, Wilson, você está querendo dizer que depois de 2020, no próximo ano, 2021, não vai poder ter atividades não presenciais, aulas online, atividades remotas, isso não vai poder continuar, e todo o investimento que está sendo feito? Repito, a nossa contribuição, estamos nos restringindo ao que está na legislação. Como, terminada a pandemia, perde-se o efeito
da legislação em vigor durante a pandemia, volta à plenitude da LDB e de toda a demais legislação educacional. Então, vamos agora para pós-pandemia. O artigo 24 da LDB, a educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Quer dizer, vale para todos. No inciso 1º, a carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar. É isso que estabelece a LDB. 200 dias e 800 horas. A LDB, no artigo 32, parágrafo 4º, é taxativo. Atenção! O ensino fundamental será presencial. Isso está na LDB. Artigo 32, parágrafo 4º. O ensino fundamental será presencial, vírgula, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem, não como complementação de carga horária. Isso quer dizer que, após os 200 dias, após as 800 horas, ou após a carga horária diária, se eu quiser, se a escola quiser, se o sistema quiser oferecer atividades à distância, online, remotas, além da carga horária, pode, como complementação da aprendizagem. LDB, artigo 32, parágrafo 4º. Na LDB, no artigo 34, a jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola, mínimo de 4 horas em sala de aula, e deve ser aumentado progressivamente a permanência do aluno na escola. LDB, artigo 34. No artigo 24, parágrafo 1º da LDB, a carga horária mínima anual deverá ser ampliada de forma progressiva no ensino médio para 1.400 horas, devendo os sistemas de ensino oferecer, no prazo máximo de 5 anos, pelo menos 1.000 horas de carga horária no ensino médio, atenção, a partir de 2 de março de 2017. Isso é a lei do novo ensino médio. Portanto, a partir de 2 de março de 2017, isso quer dizer que a partir de 2021, o ensino médio deverá ter, no mínimo, 1.000 horas. A emenda constitucional, que é a lei do novo Fundeb, no artigo 212, inciso 3º, os recursos referidos no inciso 2º do caput deste artigo serão distribuídos entre cada estado e seus municípios proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial. Isso é a lei do novo Fundeb. E no artigo 212, inciso 9º, o disposto no caput do artigo 160 dessa Constituição aplica-se aos recursos referidos nos incisos 2º e 4º deste artigo, e seu descumprimento pela autoridade competente importará em crime de responsabilidade. Portanto, para continuar após a pandemia, continuar a mesma situação que estamos vivendo enquanto legislação, continuar a mesma situação do período da pandemia, para isso, para continuar as mesmas atividades, o mesmo planejamento que está sendo desenvolvido durante a pandemia, é necessário alterar a Constituição, alterar a LDB, alterar o Plano Nacional de Educação, que trata de escolas de tempo integral, alterar os planos estaduais, os planos municipais, alterar a lei do novo ensino médio e alterar a lei do novo Fundeb. Não é o Wilson que está dizendo que não pode. A legislação não prevê em tempo normal, em tempo regular, a legislação educacional não prevê atividades remotas para a educação básica. Ok? Espero ter contribuído
e no nosso próximo vídeo estaremos tratando da realidade dos resultados do IDEB. Muito obrigado.